Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje conversaremos sobre as causas de exclusão de ilicitude que se encontram no Código Penal brasileiro. Vem comigo. Olha só o artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, inciso 2, em legítima defesa, inciso 3, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, as causas de excludente de ilicitude são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Em relação ao estado de necessidade, eu chamo sua atenção para o artigo 24, ele é muito importante. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Essa hipótese de redução de pena em estado de necessidade, na situação de estado de necessidade, já foi cobrada até para mim em prova oral, por isso que fique muito atento. Bem, sintetizando o que nós lemos, quanto ao estado de necessidade, é importante destacar a questão da razoabilidade para a configuração da excludente ou para a redução da pena conforme o caso. Isso digamos, é o que importa nós termos em consideração do parágrafo 2º do artigo 24. Bem, outros pontos que me parecem bastante interessantes do artigo 24 é a questão subjetiva, que consiste em saber que se está sacrificando um bem para proteger outro. Os requisitos também são muito importantes, né? A atualidade do perigo esse não causado pela pessoa, existência de ameaça a bem jurídico próprio ou de terceiro, de igual ou maior valor que o bem que será sacrificado. E é importante também dizer que, em relação à atividade policial, o agente de polícia não poderá invocar o estado de necessidade, porque tem o dever legal de enfrentar o perigo. Isso é o que me chama a atenção do artigo 24. Bem, em relação à legítima defesa, que cai muito em prova também, artigo 25, muito importante, o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Isso já caiu em prova objetiva para mim. Muito importante. A legítima defesa pressupõe a moderação dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Essa é a ideia. Gente, o parágrafo único foi inserido no artigo 25 pela Lei 13.964 de 2019, mas esse dispositivo está sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. O parágrafo único, que vocês já podem ver, que é objeto da ação de descumprimento de preceito fundamental 779, que tramita no Supremo. Observemos o desfecho dessa ADPF. Mas vamos ler o parágrafo único, por quê? Porque se o examinador perguntar o 25 em sua literalidade, é importante que nós conheçamos a literalidade do 25 como um todo, né? E o 25, após o advento da 13.964,
A ele foi adicionado o parágrafo único que nós precisamos conhecer a literalidade da norma. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Essa é a literalidade do parágrafo único do artigo 25. Em síntese, o que nós podemos dizer desse dispositivo como um todo? Em relação à legítima defesa, é importante explorar o conceito de moderação na utilização do instituto, sobretudo se você estiver participando de uma prova dissertativa, a moderação na utilização dos meios empregados, a questão do tempo de duração, que se limita ao momento em que a ameaça cesse. Quanto à questão subjetiva, é o mesmo raciocínio do estado de necessidade, assim, o raciocínio é o mesmo. Tudo que diz respeito à legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal e se atente bastante à existência de agressão injusta ou iminente contra direito da pessoa ou de terceiro. Bem, a respeito da atividade policial, esse assunto está a ser discutido no STF por meio da DPF 779. É importante que você saiba que o parágrafo único do 25 está sendo objeto de discussão por meio dessa DPF. Bem, nós vimos hoje quais são as hipóteses de exclusão de ilicitude. Vamos falar só um pouco do estrito cumprimento de dever legal? É importante que nós primeiro conheçamos que se trata de, como eu já falei, de uma hipótese de exclusão de ilicitude, isso vai ser cobrado na prova objetiva. É uma excludente de ilicitude dirigida, essa excludente, aos agentes estatais, tá certo? Estrito cumprimento do dever legal, essa hipótese é dirigida aos agentes estatais no cumprimento de suas funções em nome do Estado. Como, por exemplo, situações de privação de liberdade, captura de bens, restrição de direitos, fazendo uso da violência quando necessário, tá certo? Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele pode se servir desses meios quando necessário for. Essa hipótese é dirigida aos agentes do Estado. O que a gente pode compreender que o estrito cumprimento do dever legal, ele é limitado, não é uma exclusão ilimitada, ao contrário, é uma excludente de ilicitude limitada. É a síntese do que a gente pode falar em relação ao estrito cumprimento do dever legal. Bem, gente, eis os pontos que normalmente caem em concurso sobre essas excludentes de ilicitude. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo!